Você trouxe sua Bíblia? Abra aí em Êxodo, capítulo de número 1. O segundo livro da Bíblia. Você vai abrir em Êxodo, capítulo de número 1. Êxodo, capítulo de número 1. Hoje nós vamos compreender como na nossa vida, muitas vezes, o inimigo trabalha situações para tentar nos parar, ou parar o agir de Deus, as promessas de Deus sobre a nossa vida. E é muito importante que a gente compreenda isso, porque às vezes no meio dessas situações a gente se pega desesperado e paralisa diante dessas situações e parece, que Deus não está conosco. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Êxodo, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, eu quero ler com você. Vamos ler. O texto diz assim: São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: Lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Senhor, essa é a tua palavra. Nós nos colocamos em tua presença nessa hora. Pedimos, Senhor, da tua graça, da tua direção, do teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos, cheios da tua palavra, da tua presença, do mover do teu Espírito sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, nós oramos, Senhor, e repreendemos desse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor nessa noite que mais uma vez apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, esse texto ele é muito especial, ele é muito rico. Na verdade, vocês devem ter percebido,
Ultimamente, as nossas pregações, a gente tem buscado explorar ao máximo os textos. Por quê? Porque às vezes quando você lê a Bíblia às pressas, né, correndo, ou quando um pregador pega um texto tão rico como são os textos bíblicos, e às vezes ele só quer dar um enfoque ali num pedacinho, num versículo, numa ideia, muitas vezes você acaba perdendo tanta coisa que tem ali no texto bíblico que a gente pode explorar e pode aprender muito mais e crescer muito mais com o Senhor. Então eu tenho tentado adotar esse tipo de ensino com a igreja para que a gente possa aprender e até criar o hábito individual de explorar muito mais o texto, ler com mais calma, atentar para os detalhes, pesquisar aquilo que a gente não sabe e crescer ainda mais na presença de Deus. Deus, meus irmãos, ele havia feito uma promessa a Abraão. E a promessa feita a Abraão é de que ele seria pai de uma grande nação, uma nação que surgiria através dele. Essa promessa está lá em Gênesis, no capítulo de número 17. Passaram-se 215 anos desde a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Já havia vindo Isaac, depois Jacó, e agora José e os seus irmãos, filhos de Jacó, estão no Egito. A priori José, que se tornou ali segundo homem no Egito, né? Governador, único homem ali abaixo do faraó. Você conhece essa história que está lá em Gênesis. E 215 anos depois da promessa, essa família só tem 70 pessoas. Tem um monte de vocês aí que tem família maior do que a de Abraão até agora. 70 pessoas, passados 215 anos da promessa de Deus a Abraão. A palavra diz aqui, versículo 5, ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. Então, toda a família de Jacó, os irmãos de José, seus filhos, as mulheres, todo mundo chega então ali ao Egito, e eram 70 pessoas. José havia se tornado então esse governador do Egito, mas depois que Jacó, José e todos os seus irmãos morreram, levantaram-se então uma geração seguinte, ou gerações seguintes, na verdade, que começaram a se multiplicar de maneira exponencial. E aí, meus irmãos, quando o povo de Israel, não é o ponto aqui hoje, mas quando ele sai do Egito, que é o tema do livro de Êxodo, né, a saída do povo de Israel do Egito, quando ele sai do Egito, estima-se que o povo hebreu, o povo israelita, já era em torno de 600 mil pessoas. De 70 pessoas que chegaram ali 215 anos depois da promessa de Deus a Abraão, 400 anos depois, ou 430 anos depois, para ser mais preciso, quando o povo sai do Egito, já eram 600 mil pessoas. Havia ali então, meus irmãos, o cumprimento da promessa de Deus sobre a vida de Abraão. O cumprimento da promessa de que Abraão seria então pai de uma grande nação. A palavra diz no versículo 6 que morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Eles começaram ali a se multiplicar de uma maneira intensa, rápida, ao ponto de assustar ali as lideranças do Egito. E já eram várias gerações depois, o texto depois vai dizer que subiu ao trono do Egito um novo rei que sequer conhecia José ou que conhecia os feitos de José. Então outras gerações vieram e agora havia ali o cumprimento da promessa de Deus. As providências de Deus estavam acontecendo ali sobre a família de Abraão, sobre a descendência de Abraão. E meus irmãos, é muito importante entender isso aqui. E perceber esses tempos que às vezes a gente passa corrido nos textos e não percebe essa ideia aqui presente. Abraão recebeu uma promessa, só que parecia tardar, ao ponto de que nem ele viu, nem Isaac viu, nem Jacó viu, e nem José viu o cumprimento da promessa.
Mas passam-se 430 anos e o número de pessoas ali que são agora essa grande nação demonstram que Deus cumpriu a sua promessa. Muitas vezes nós estamos com os nossos corações aflitos porque pensamos que as promessas de Deus são tardias. Pensamos que aquilo que Deus nos prometeu ainda não aconteceu ou que não vai acontecer. Ficamos aflitos porque queremos no nosso tempo, porque queremos da nossa forma e porque muitas vezes, de fato, para exercitar a fé do seu povo, Deus vai fazer com que as coisas para nós pareçam lentas, ainda que para Ele não seja. Não tem nada adiantado nem atrasado para Deus. Tudo é no tempo exato da sua promessa, amém? Tudo é no tempo que Ele determina. Ele traçou tudo isso, então Ele sabia que chegaria nesse tempo. Só que Ele aproveita para trabalhar os nossos corações, para trabalhar a nossa mente, para trabalhar a nossa fé, as nossas expectativas. Pense você, quem escreve Êxodo é Moisés. Moisés ainda nem entrou em ação aqui. Ele vai ser um desse povo. Quem escreve Êxodo é Moisés, quem escreve Gênesis é Moisés. Então essas histórias, inclusive a promessa de Deus sobre Abraão, elas vêm através das gerações. Então imagine você, geração após geração, aquela ideia. Deus fez uma promessa sobre o nosso pai Abraão. Deus fez uma promessa de que nós seremos uma grande nação. Deus fez uma promessa. E imagine eles entrando ali no Egito e eles são ainda 70 pessoas. Eles não são uma grande nação. Podem ser uma grande família, mas não uma grande nação como havia sido prometido a Abraão. Então isso certamente permeava os corações. Era passar de geração em geração. As crianças que começavam ali a crescer e tomar entendimento das coisas, certamente que ouviam dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, essa promessa. E ficavam se perguntando, e por que não aconteceu? Por que ainda não veio? Hoje nós temos a promessa de que Jesus vai voltar, e talvez geração após geração, alguns perguntam, por que ainda não aconteceu? Eu me lembro quando eu não gostava de ir à igreja, minha avó vinha de Brasília para cá passar um tempo, e ela ia para a igreja já cansada, muitas vezes abatida, mas não deixava de ir. E a gente ficava lá procurando um jeito de ir para a rua, de fugir, de não ir para a igreja. E ela falava, Jesus está voltando. Vocês não querem ir para a igreja? Jesus está voltando. Minha avó falava isso para a gente era criança. Hoje eu sou pastor e falo isso para vocês. E eu não tenho o dia que Jesus vai voltar. Mas uma coisa é certa, as promessas do nosso Deus vão se cumprir, amém? As promessas vão se cumprir. Às vezes a gente pensa em promessas, pensa somente nas nossas promessas individuais, né? Aquilo que Deus prometeu para a gente individualmente. Mas acredite, não somente as promessas individuais, mas especialmente aquelas que dizem respeito ao reino, todas elas irão se cumprir. Assim como sobre Abraão e a sua descendência, cumpriu-se ali a promessa de Deus, de que haveria ali uma grande nação, que começava ali naquele tempo, onde o povo de Israel começou, através de uma fertilidade muito grande, começou a se multiplicar. Mas, meus irmãos, entendam bem, quando aquelas 70 pessoas chegam ali, José já dominava, né? Você conhece a história, os irmãos de José chegam ali e José já dominava aquele lugar. Depois José traz toda a família e eles vão começar a se multiplicar naquele lugar. Tudo indica que após a morte de José, esse crescimento ele foi muito maior. Mas pense você também, a partir daquele momento em que está ali o povo se multiplicando, por conta do trabalho que José havia feito ali, aquele ambiente, aquele território, aquele povo ali egípcio, tudo aquilo ali parecia ser, para o povo judeu, para a descendência de Abraão, um bom lugar. Apesar de que a promessa era Canaã, e não o Egito. Mas parecia ser um bom lugar, estava tudo bem. Eles conseguiam ali se alimentar, eles conviviam ali no meio do povo egípcio,
mas eles começam a crescer numerosamente. A palavra diz, eles enchem o país, até que em determinado momento assume o trono, a palavra diz, um novo rei que não sabia nada sobre José. E meus irmãos, a partir daquele momento, tudo mudou sobre a vida daquele povo. Tudo começou a mudar. Aquele ambiente que parecia ser muito bom, onde eles poderiam pensar, está bom aqui, nós estamos crescendo, estamos nos multiplicando, as nossas famílias estão conseguindo se alimentar, está tudo bem. Eles poderiam pensar, talvez aqui seja o nosso lugar. Mas tudo de repente mudou, as pessoas mudaram, as circunstâncias mudaram, aquele lugar que era o lugar de satisfação, agora virou lugar de servidão. No versículo 7 diz que aquele rei falou, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Aqueles que antes olhavam ali o povo de Israel, até como um povo amigo, bem recebido, bem quisto no meio dos egípcios, agora começam a olhar para eles com uns olhos diferentes, com olhos carregados de maldade, olhando eles ali como possíveis inimigos e rivais. Tudo começou a mudar. Meus irmãos, há muitas vezes na nossa vida em que pessoas e circunstâncias começam a mudar de uma hora para outra. Aquele que um dia parecia seu amigo, de repente pode virar seu inimigo. Aquele lugar onde você se sentia bem, de repente pode ser o lugar onde você não se sente mais bem. Aquele trabalho onde você um dia chegou e sentia ali à vontade, de repente muda uma, duas pessoas, e aí de repente você já não se sente mais à vontade ali. Aquela igreja onde você se sentia bem, de repente situações se colocam ali e você não se sente mais bem com as pessoas que você passa a conviver ali. E isso pode acontecer na nossa vida por pessoas, circunstâncias, lugares, pelas mais diversas maneiras. Comprou a casa dos sonhos e daqui a um tempo você diz assim, olha, não é bem o que eu esperava. Eu vi o caso uma vez de uma senhora, ela comprou um apartamento na planta, pagou o apartamento, e pagou, chegou o dia de entregar. Aí entregaram o apartamento. Aí ela foi para o apartamento. Um condomínio ali na General Arthur Carvalho, ali no Turu. Recebeu a chave do apartamento. Entrou, bonito apartamento, e com certeza ela já pensando os móveis que eu vou botar, vai ficar legal, vai ser assim. Aí ela abriu a janela do apartamento, do quarto dela. E quando ela abriu a janela, toda a expectativa, o que tinha lá? A Fribal. Lá onde guarda os caminhões da Fribal. Lá onde limpa os caminhões da Fribal. E começa, 2 horas da manhã. A mulher queria entregar o apartamento, porque não tinha sossego. Toda a expectativa dela, de tempo pagando, ainda ia ficar o resto da vida aí pagando. Você sabe como é que é financiado. Toda a expectativa por água abaixo. Um sonho, era um sonho. Quem não tem um sonho de um imóvel novo, sua casa própria, toda a expectativa por água abaixo, depois que recebeu, na hora que abriu a janela. Meus irmãos, por que isso é importante para nós? Entender que amigos podem um dia se tornar inimigos. Pessoas que são referência, de uma hora para outra, podem fazer alguma coisa que para nós possa parecer então que essa pessoa, sabe, não tem mais nem sentido a gente olhar essa pessoa como referência. Pessoas podem nos decepcionar, locais podem mudar, o ambiente pode se tornar diferente. Antes você gostava, depois não gosta mais. Tudo isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. E é necessário então que, percebendo isso, nós possamos entender que a nossa confiança plena precisa ser depositada apenas no Senhor, o nosso Deus. Amém? Apenas no Senhor. Sabe por que as pessoas se frustram? Porque eles colocam toda a sua esperança e a sua confiança em alguém. Porque eles colocam toda a sua esperança e a sua confiança num trabalho. Colocam toda a esperança e confiança numa proposta de vida. E depois vai por água abaixo.
depois é por água abaixo. Estava falando ontem com o pessoal dos casais aqui, que de uns anos para cá, fazer festa de casamento virou febre. O pessoal sempre fez, mas agora o pessoal vende os órgãos, entra mancando, vende a perna, para entrar no casamento maravilhoso dos sonhos. Aí paga fotógrafo caro, aí paga o local caro, aí paga tudo caro. Prepara. Anos. Os noivados agora estão assim de 2, 3 anos, só gente pagando a festa, para satisfazer os parentes, e muitas vezes o ego deles mesmo. E aí o que aconteceu? Coronavírus chegou e ninguém mais pode fazer festa. E o pessoal está desesperado. E quem investiu rio de dinheiro nas suas festas, não estou falando nem dos empresários, só do pessoal que investiu rio de dinheiro. Quantas reportagens você viu aí, passando, o pessoal chorando, que a festa não ia mais ter, que ia ter que ser adiado. Estava falando para os meninos, eu que tivesse que adiar meu casamento 6 meses, conversa, você está todo, né, já pensando naquele dia com a esposa. Não adiava não, mas tem gente adiando. Só eu estou com 2 casamentos adiados aí, que o pessoal adiou para fazer mais na frente. Já tinha casado, eu chamava o pastor, o padre, quem tivesse lá na hora resolvia. Mas as pessoas colocaram tanto a sua expectativa nesse momento, na festa, que aí os seus corações estão depositados ali. Meus irmãos, entenda bem, quando nós colocamos as nossas expectativas em qualquer coisa terrena, a chance de frustração é muito grande. Quando nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança em algo financeiro, em algo material, vou casar porque está vindo um emprego bom aí. Eu casei assim, eu disse para a esposa, está vindo um emprego bom aí, eu já tinha passado num concurso melhor, trabalhava no outro lá, que era concurso também, mas era 1 salário mínimo. Ela disse que ela não lembra disso, mas no meu coração ficava assim, não, eu vou casar, vai ser só uns mesezinhos assim, rapidinho, eu já vou ser chamado. Foi coisa de 8 meses ainda, suei demais, fui muito na casa da minha mãe pegar. Mãe, tem um almoço aí para dar para a gente aqui, que o dinheiro só dava para pagar o aluguel. E uma mercearia que dava uns 15 dias. E depois ficava, mãe, o que tem aí? Casa de mãe sempre tem as coisas, né? Incrível, Deus é bom. Ainda bem que existem as mães. Aí, sogra das mulheres, né, por casa. Ainda bem, agradeça a Deus pela sua sogra. Sempre tem. Aí a gente ia lá buscar alguma coisa. Mas quando a gente coloca a nossa expectativa, a gente pode se frustrar. E parece que às vezes Deus faz questão que a gente se frustre um pouquinho, para a gente voltar o nosso coração e a nossa expectativa para Ele. Amém? Então, aquilo que talvez era um ambiente dos sonhos, para eles agora é um ambiente de frustração. O que era de prazer, agora é de servidão. Um novo rei se levantou, ele não conhecia os feitos de José, perguntaram para ele, tem um tal de José aí, que foi líder deles, é da família deles. Ele falou, nunca nem vi, nem sei quem é. Vamos pegar esse povo aí e vamos botar eles para servir a gente. Olha que coisa maravilhosa. Um povo aí de bobeira para nós, vamos pegar. E aí eles fizeram isso e passaram a oprimir o povo. Passaram a oprimir o povo. Tem uma outra coisa aqui muito importante. José, com tudo aquilo que ele havia feito, foi esquecido. O que José fez? Só salvou o Egito e vários povos ao redor da fome, naquele tempo. Foi por isso que ele foi alçado à posição de governador. O faraó disse para ele, o faraó da época, quem poderia assumir esse lugar que não fosse você, José? Porque ele havia salvo o povo e assumiu aquele lugar. Mas esse José, passadas algumas gerações, foi esquecido. É uma outra coisa aqui que nós temos que aprender. Os nossos feitos desse mundo facilmente são esquecidos. A gente fica chateado, né? Poxa, ajudei tanto fulano e ele nem lembra de mim.
Ajudei tanto esse casal, nem me chamaram para o casamento. Essa é clássica, né? Não me chamaram para o casamento. Ainda bem que hoje eu já estou assim, bem, né, com ranço de casamento. Quando não me convidam, eu digo, oh, graças a Deus, livrou do presente. Mas me convido para o seu, gente. Vocês são da igreja, né? Os outros. Mas as pessoas ficam sentidas. Ah, eu ajudei fulano, hoje nem liga para mim. Gente, vai ser a coisa mais fácil do mundo esquecer vossas excelências. Nós seremos esquecidos fatalmente. Você fez a coisa mais bacana. Ah, ajudei o irmão ali na caminhada dele de fé. E agora que ele está bem, nem lembra mais de mim. Disse até que o pai na fé dele é outro. Maravilha. Você fez sua parte? Amém. Por isso, meus irmãos, aprenda mais uma coisa nessa noite. Aprenda a fazer para Deus. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa, a vossa herança. Amém? Para o Senhor. Porque as pessoas esquecem da gente. Ah, quero passar no jornal. O jornal nem lembra de você. Parece que quando mais a gente tem expectativa de ser lembrado por alguma coisa, menos as pessoas esquecem da gente, menos as pessoas lembram da gente. Esquece fácil. Está assistindo hoje, todo mundo odeia o Cris, você gosta? Que negócio bacana. Eu me acabo. O Cris, você sabe da história, né? Ele é o único aluno negro da escola dele. Aí ele estava para sair da 8ª série lá. E ele queria fazer alguma coisa muito bacana, assim, para ser lembrado. Disseram assim, Cris, você foi o único aluno negro dessa escola, você tem que deixar um legado. Aí ele foi escrever uma matéria. Você já assistiu esse episódio? Vocês são muito fracos, vocês ficam assistindo Globo. Aí ele foi escrever uma matéria para o jornal da escola. Aí se acabou lá preparando a matéria para o jornal da escola, e chegou na redação, foi entregar lá, a mulher esculhambou ele. Você porcaria que você escreveu, não sei o quê. Aí ele forjou uma morte, um assassinato, para poder escrever uma matéria top. Aí descobriram que ele tinha mentido para escrever a matéria. Olha você aprendendo teologia com o Cris. Você nunca imaginou isso. Aí descobriram que ele tinha forjado a matéria. E aí ele ficou conhecido, sabe como o quê? O único aluno negro e escritor mentiroso. Porque ele inventou a história. Quase que o pai dele foi preso. Depois vou mandar para você esse episódio. Então, meus irmãos, aprenda a fazer para o Senhor, amém? Até José foi esquecido. A palavra continua no versículo 11, que diz assim: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiras de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Meus irmãos, olha os argumentos que eles utilizaram para perseguir os israelitas. Os israelitas estão lá, eles são agora um povo numeroso de fato, mas agora esse faraó, para perseguir esse povo, ele começa a criar o argumento de que eles seriam então perigosos. Eles poderiam ser inimigos perigosos, que poderiam lutar contra eles, se aliando aos inimigos e depois fugirem do país. Na verdade, o que havia no coração dele ali era um desejo de usar aquele povo. Então ele começou a usar esses argumentos contra o povo hebreu, de que eles seriam muito perigosos. Até hoje, meus irmãos, todas as vezes que o inimigo quer se levantar contra a igreja, ele tenta trazer os argumentos de que a igreja é um perigo para alguma coisa. Os cristãos são perseguidos na China sob o argumento de que eles são perigosos ao Estado, ao sistema. E aqui no Brasil, meus irmãos, está chegando. Está chegando. Sabe o que aconteceu agora, no meio da pandemia? Os juízes aí do STF decidiram. Ninguém sobe, polícia não sobe nos morros do Rio de Janeiro. Não sobe. O que aconteceu? O traficante foi com raiva, né? Começaram a tomar, foi tudo que ainda não estava tomado, eles começaram a tomar. Sitiaram tudo onde a polícia ainda entrava, agora eles estão tomando lá, estão marcando todas as áreas, estão se juntando, fazendo festa, mostrando arma. De vez em quando sai aí no Twitter, só que você vê os vídeos lá dos traficantes fazendo festa. Tomaram o morro, por quê? Porque a justiça decidiu que a polícia não pode subir no morro.
E aí hoje saiu uma matéria no G1, olha como o inimigo é ardiloso, que diz que um desses traficantes, que comanda lá, começou a juntar vários lugares, né, e formar uma mega facção que domina lá todo o território de várias facções do Rio de Janeiro. E, segundo a matéria, ninguém viu, ninguém sabe, é só a matéria que diz que ele estaria impondo religião evangélica para as pessoas. O cara é bandido, traficante, mata a gente. Saiu na matéria que ele está botando as pessoas para se converter e ser crente. Nem ele é crente, mas que ele está botando os outros para ser crente. Aí sai na matéria lá. Aí você vai ver os comentários, as pessoas estão dizendo, é isso que esses evangélicos são, esses pastores que se juntam com o traficante é só para isso. O que aconteceu? Olha como o inimigo é ardiloso. Ninguém mandou. O juiz inventou na cabeça dele que, por causa do Covid, a polícia não pode subir no morro e colocar ordem. Aí os caras estão lá, bandidos, tomando conta do negócio, e no fim da história aí, juntaram agora alguma coisa que eles escutaram lá falar, e agora a culpa é dos crentes. Agora é o crente que é perigoso. O togado lá que deu a canetada para a polícia não ir lá fazer nada, ele não é perigoso. Perigoso é crente agora. Porque parece que eles estão fechando lá, terreiro de Umbanda, enfim. O cara não é nem bandido mais. Agora o problema é porque ele se juntou com a igreja, segundo eles. Eu tenho certeza que nenhuma igreja séria, nenhum pastor sério, nenhum irmão sério se juntaria com uma facção para impor que as pessoas se convertam na base da arma e expulsar pessoas de casa, como está dizendo lá na matéria. Não existe. Mas até hoje a estratégia do inimigo é, vamos dizer que eles são perigosos. Eles tanto não eram perigosos que o que Faraó fez? Colocou eles para trabalhar, trabalhos forçados. É tão claro que a ação não casa com o argumento. O argumento, eles são perigosos. Aí bota eles para trabalhar. Alguém pegou uma arma para se revoltar? A gente não vê. Todo o relato que tem, enquanto o povo ainda está lá, é um povo extremamente pacífico. Até as ordens que depois Moisés vai dar, parece que o povo tem um tanto de medo das coisas acontecerem. Eram oprimidos, apanhavam mesmo, é o que o texto diz. Mas até hoje o inimigo tenta trazer a ideia de que o povo de Deus é um povo perigoso. E claro, é perigoso para ele. Porque quando o povo de Deus trabalha, as pessoas vêm para Deus e se afastam do inferno. É perigoso para ele. Mas ele tenta trazer o discurso. E foi isso que aconteceu naquele lugar. A intenção, meus irmãos, era acabar com as promessas de Deus para o seu povo. Fazer o povo parar. É o que ele quer até hoje. Fazer o povo parar. Desacreditar das promessas que o Senhor tem para nós. Então o texto diz tudo isso aqui. Olha os métodos que eles usaram. Versículo 13. Os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Não era apenas o trabalho, tinha o trabalho. Aparentemente, o povo judeu é um povo muito mais fácil de trabalhar, de ser colocado para o trabalho do que o próprio povo egípcio. Então eles encontraram um meio ali de usar esse povo de uma maneira mais eficaz. Então vamos oprimi-los, vamos dominá-los, vamos colocar para que eles façam esses trabalhos, mas não apenas queriam que eles trabalhassem, mas queria que eles se sentissem mal. Eles eram oprimidos, forçados, as tarefas eram pesadas. A função daqueles homens que estavam ali à frente para impor o trabalho era não apenas fazer com que eles trabalhassem, mas o trabalho precisava ser uma tarefa árdua. Eles precisavam fazer de uma maneira que ficassem ali exaustos diante daquele cenário. Era o que acontecia constantemente. E por que ele estava fazendo isso? E você não pode esquecer jamais que Faraó, no contexto bíblico,
personificação do próprio inimigo do povo de Deus, de Satanás. É essa a ideia. E por que ele conduz essas pessoas ao sofrimento? Por que ele conduz essas pessoas a, de alguma maneira, se sentirem mal com aquilo que estava acontecendo? Tem alguns motivos. E esses motivos ainda estão presentes no dia de hoje. Ele quer levar as pessoas a um sentimento empobrecido. Ele quer levar as pessoas a esse sentimento de que nós estamos sendo subjugados. Fazer com que as pessoas se sintam mal. E aí, o que ele quer levar com esse sentimento? Primeiro, quebrar o ânimo dos israelitas. Ele queria deixar os israelitas desanimados. Meus irmãos, muitas vezes aquilo que o inimigo está fazendo, ele não quer tirar você do banco da igreja. Mas ele quer ver você aqui desanimado. Ele quer ver você aqui desacreditado. Ele quer ver você aqui não pensando nas promessas que Deus tem para o seu povo. Nada mais perfeito para o inimigo do que alguém que frequenta uma igreja sem ânimo, com uma fé enfraquecida, com um pensamento volátil, preso nas coisas desse mundo, porque não acredita mais que um agir de Deus pode transformar a sua vida. É tudo que ele quer. E mais, alguém desanimado, desanima mais um. Ele contagia outras pessoas com o seu desânimo. Contagia. Da mesma maneira, alguém que tem ânimo, que tem fé, fortalecido no Senhor, ele consegue contagiar outros. Consegue contagiar. Então ele queria ali desanimar os israelitas. Outra coisa que ele queria, arruinar a saúde e abreviar os dias dos israelitas. É uma outra grande arma do inimigo nesse tempo. Atacar a saúde das pessoas. O exemplo mais recente que nós tivemos dessa pandemia. Ah, pastor, mas Deus permitiu, Deus não permitiu? Independente da permissão de Deus, porque nós cremos em um Deus que tem domínio sobre todas as coisas por conta da sua soberania, o inimigo está aí, como esteve ali no exemplo clássico bíblico da vida de Jó, de alguma maneira tentando nos tocar. Então ele vai tentar nos tocar na nossa saúde. Por quê? Porque tentando atingir a nossa saúde, mais uma vez, pessoas desanimadas, com receio na sua própria vida, pensando então que não conseguirão alcançar as promessas de Deus, pessoas que vão ficando pelo meio do caminho. Gente, que período da pandemia, um monte de crente, salvo no Senhor Jesus, sabendo que vai para o céu, desesperado, com medo da morte. Com medo da morte. Enquanto a gente lê o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, eu sei que eu posso morrer, e para mim, na verdade, seria até melhor, mas por causa de vocês, eu quero continuar por aqui, para ajudar vocês e conduzir vocês à salvação. E a gente, um monte de crente, desesperado, ai, o que eu vou fazer? Tem igreja que até hoje não voltou, não estou falando nem de outros lugares que os casos estão mais avançados, mas aqui na nossa cidade, gente desesperada. E eu não digo, meus irmãos, que a gente não tem que tomar todo cuidado devido. Fizemos, colaboramos em tudo aquilo que as instituições nos orientaram e continuamos tentando fazer ao máximo. Mas desespero, perda da lucidez, pelas questões de saúde, nós não podemos perder a nossa lucidez. Mas o inimigo, sabendo que muitos vacilam na sua fé, ele tenta atacar também a saúde das pessoas. Desencorajá-los, terceiro ponto, em relação ao casamento. Por quê? Ora, se os meus filhos vão nascer para serem escravos como eu não quero casar, eu não quero ter filhos. O que tem de crente hoje, que não quer casar, que não quer ter filhos, e usa justamente esse argumento, eu vou casar, vou ter filho, para quê? Para colocar nesse mundo, para sofrer? Não! Você vai colocar nesse filho nesse mundo para prepará-lo para salvar a vida de outras pessoas, amém? Porque eu não sei se Jesus vai voltar amanhã. Porque se ele voltar só daqui a uma geração,
e os meus filhos puderem contribuir para que outras pessoas sejam salvas, eu quero prepará-los para isso. Amém? Mas ali, Faraó tentava colocar um medo no coração daquelas pessoas. Com receio de vocês não vão ter filhos. Era uma das intenções dele, era diminuir o povo era muito numeroso, então ele tentava conter, mas ninguém frustra as promessas de Deus, amém? A palavra diz que quanto mais eles eram pressionados, mais afligidos, mais eles se multiplicavam, porque o propósito de Deus e a promessa de Deus estava se cumprindo. E quarto ponto, ele queria obrigá-los a abandonar a sua fé. Uma das coisas porque Satanás tenta causar situações que nos trazem aflições, é fazer com que nós venhamos abandonar a nossa fé. Meus irmãos, tem uma coisa que não tem erro na nossa caminhada com o Senhor, é que nós encararemos situações que vão tentar nos fazer abandonar a fé, não tem erro. Não tem esse negócio dessa, uma caminhada tutti-frutti com Deus, não tem. Uma caminhada com Deus açucarada, docinha, maravilhosa. Não tem. E ele é ardiloso. Ele vem com uma, você não cai, ele vem com outra, e até o último dia da sua vida, ele vai tentar colocar diante de vocês situações para você abandonar a fé, para você abandonar o Senhor. Billy Graham uma vez foi perguntado se ele não se sentia tentado por mulheres, que ele é um cara fiel, um pregador da palavra. E ele falou: tenho e muita. Mas eu não vacilo. Ele não ficava sozinho com uma mulher que não fosse a dele. Ele não vacilava. Porque ele sabia que poderia fraquejar. Então o inimigo quer colocar coisas na nossa vida que venham nos fazer cair e abandonar a fé. E ele estava ali tentando fazer com que o povo hebreu abandonasse a fé. E a palavra diz que naquele tempo, alguns ainda chegaram a adorar os deuses egípcios. Por conta da pressão. A pressão passou a ser tão grande que eles achavam que uma das maneiras de sair daquela pressão, do sofrimento, da escravidão, do trabalho forçado, de todo aquele jugo ali forçado, era então adorando os deuses egípcios. Ainda hoje, meus irmãos, há muita gente aí abandonando a fé no nosso Senhor na hora que vê as coisas apertando. Que diz assim, está apertado demais, então, sabe, é melhor ficar lá naquele mundo. Que parece que não era tão difícil assim, não é. É porque Satanás não ficava chutando você quando você era do lado dele. Agora que você veio para o lado do Senhor, ele vai tentar fazer de tudo para te apertar, para abandonar a fé. Quando você era do lado dele, não precisava disso. Quando nós éramos do lado dele, ele não precisava ficar ali perturbando a gente. Então parecia que tudo era fácil. Agora tente voltar para lá. Então, meus irmãos, de todas as maneiras, eles tentavam pressionar os hebreus. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a uma cruel escravidão. Mas, meus irmãos, quanto mais afligidos até hoje, quanto mais a igreja, quanto mais o povo de Deus é pressionado, mais ainda Deus trabalha. E nós temos que louvar a Deus por isso. E sempre será assim. Há um refino. Aqueles que não aguentam, ou que não querem estar decididos a caminhar com Deus, fatalmente serão afastados. Mas aqueles que querem ficarão mais fortes e serão preparados para as batalhas ainda maiores. E para encerrar, o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá, dizendo assim: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. A última cartada dele: vão matar então os meninos. Matando os meninos, eles não vão se multiplicar. Aí ele ordenou as parteiras. Pegou lá, saiu, tem pipiu, mata. Não tem pipiu, deixa viver. Aí elas temeram a Deus, a palavra diz. Temeram a Deus. E sabe o que nós passaram a fazer? Pegar sabe aquele ônibus que você pega, que atrasa toda vez?
passaram a pegar esse ônibus. Toda vez, tem um menino parindo ali, peraí que eu vou, tem uma mulher parindo ali, um menino, peraí que eu vou só tirar aqui o arroz do fogo. Aí elas ficavam lá um tempo, olhava o WhatsApp, igual você, deixou o arroz queimar, foi lá, trocou, tem a mulher ali que está parindo, aí elas iam para lá. Aí quando chegava, já nasceu, não deu para fazer nada, Faraó, desculpa. Aí Faraó chamou elas. O que aconteceu? Que os meninos estão nascendo tudo. Aí diz, rapaz, essas mulheres são fortes demais. Quando a gente chega lá, as mulheres já pariram muito rápido, incrível, não sei o que está acontecendo. Elas atrasavam, porque temiam a Deus. Então, meus irmãos, Deus sempre tem uma forma de fazer com que os seus desígnios, os seus propósitos possam se cumprir, amém? Ele toca no coração de uma pessoa, ele transforma, ele muda as intenções. E aqui a gente aprende uma coisa. Tem uma coisa chamada desobediência civil. O que é desobediência civil? É quando eu posso desobedecer às leis do meu estado, da minha nação, do meu país. Quando eu posso fazer isso? Sempre que elas afrontarem a vontade de Deus. Você vê que o povo obedecia ali na escravidão. Era vontade de Deus. O povo está trabalhando. Agora Faraó diz, agora vocês duas vão matar os meninos. Opa, isso aí não. Essa não é a vontade de Deus. Tem que afastar a cadeira na igreja. De boa. Posso cultuar? Posso pregar a palavra? Tem que usar máscara. De boa. Para aperrear um pouquinho, tranquilo. Estou fazendo. Não pode pregar a palavra de Deus. Agora eu vou preso. Amém? Amém? Você falou meio assim, assustado. Não posso pregar a palavra. Agora eu vou preso. Agora eu posso desobedecer. A gente desobedece aquilo que afronta a vontade de Deus, porque a palavra diz que importa mais agradar a Deus do que aos homens. Então, sempre que ficar em conflito a vontade de Deus e a vontade dos homens, faça a vontade de Deus. Foi o que as parteiras hebreias fizeram. Deixaram viver os meninos. E a palavra diz, Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando cada vez mais numeroso. Visto que as parteiras temeram a Deus, olha o que Deus fez. Concedeu a elas que vivessem as suas próprias famílias. A palavra não entra em detalhes, mas muito provavelmente aquelas mulheres ali faziam nascer menino todo dia. Mas talvez carregasse a frustração de não ter as suas próprias famílias. Mas aquele dia ali que elas se encarregaram de fazer a vontade de Deus, decidiram fazer a vontade de Deus e agradar a Deus, Deus concedeu que elas tivessem sua própria família. Talvez alguma coisa ainda não esteja acontecendo na sua vida, porque você quer muito ela, mas quer pouco agradar a Deus. Comece muito a agradar a Deus, deixe um pouquinho de lado a sua vontade, e deixe que no tempo certo Deus vai fazer sobre a sua vida aquilo que agrada a Ele, e vai fatalmente agradar você, amém? Faça a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, a palavra diz que Faraó mudou a estratégia. E aí disse, agora vamos jogar as crianças no rio. Faraó é um cara assim bem tranquilo, né? Manda matar, não conseguiu matar, manda jogar no rio. Bem, táticas bem, né, tranquilas. E aí, com essa nova tática dele, depois a gente vai ver que um menino foi colocado ali na beira do rio, chamado Moisés, que acabou se tornando o libertador, em nome de Deus, do povo hebreu, lá da terra do Egito. Como Deus cumpre as suas propostas. O que eu quero dizer para você nessa noite, em cima de todo esse texto, eu sei que você vai chegar em casa muito interessado e vai terminar de ler todo o livro de Êxodo, eu sei. Mas o que eu quero dizer para você, só no capítulo 1 aqui, nessa noite, é que a vontade de Deus se cumpre sobre a nossa vida. Mas os intempéries, as situações complicadas, as ações do inimigo, elas estarão acontecendo em todo o tempo. E multi-estratégias ele vai usar. Com o povo hebreu, vamos tentar, prende, manda trabalhar, vai chicotear, coloca ali na prisão, tira daqui,
vamos agora, mata os meninos, não conseguiu matar, joga no rio, tenta de todo jeito fazer. Mas a palavra de Deus é uma, e uma certeza que nós temos, é que Ele é fiel. Guarde o seu coração na palavra do Senhor, fique firme diante das adversidades e veja a vontade de Deus se cumprir na sua vida. Amém? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia, eu quero orar por você. Aí mesmo no seu lugar. Talvez você tenha está enfrentando situações difíceis na sua vida, que talvez tentam ali balançar você na caminhada. Situações difíceis que talvez tentam atrapalhar o seu casamento, ou o seu relacionamento com Deus, ou a sua relação na sua casa, na sua família, ou situações que têm balançado ali a sua caminhada com Deus. Você já pensou em desistir? Você já pensou em se afastar dos caminhos do Senhor porque está muito difícil? Você já pensou em se afastar dos caminhos do Senhor porque no meio dessa caminhada se levantaram muitas situações complicadas contra você? Talvez você pensou em parar porque a promessa do Senhor estava lá há 400 anos atrás e parece agora que ainda não se cumpriu na sua vida. E você está dizendo, Deus, quando vai vir o cumprimento dessa promessa? E por isso você desanimou. Talvez o inimigo está diretamente ali, tentando gerar situações contra você para fazer você parar, tentar desanimar você, tentar tirar você do foco que é Deus, tentar fazer com que você pense que não vale a pena ter esperança, não vale a pena ter filhos, não vale a pena trabalhar para que haja alguma coisa no futuro. Talvez ele está trabalhando para tirar a sua fé. Mas uma coisa é necessária: que nós possamos guardar os nossos corações a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Que nós possamos ter a certeza de que Ele permanece fiel. A palavra diz que ainda que o homem seja infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode mudar a si mesmo. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Se você chegou aqui nessa noite confuso, se você chegou aqui nessa noite abalado, se você chegou aqui nessa noite preocupado, se você está se perguntando como é que você vai continuar diante de tanta adversidade, só tem uma palavra para você aqui nessa noite: Deus é fiel. É nessa palavra que você deve se apoiar. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Faça a sua oração agora. Apresenta para o Senhor o que tem te afligido. Apresenta para o Senhor o que tem preocupado você, o que tem angustiado você. Quais são as suas dúvidas? O que tem atrapalhado o seu sono? Fala com o Senhor nessa hora em nome de Jesus. Depois eu vou orar por você. Ela vem pela manhã.
nos colocamos em Tua presença nessa hora. Muito obrigado por essa palavra nessa noite que nos conforta, Senhor. Quantos chegaram aqui nessa noite, talvez com os corações aflitos, preocupados, talvez com doses de desesperança em suas vidas, porque uma promessa do Senhor ainda não se cumpriu, e talvez o tempo esteja passando e a aflição esteja tomando conta dos seus corações, e talvez a cada noite que passa, Senhor, quando deitamos a cabeça em nosso travesseiro, pensamos no dia seguinte e não vemos a perspectiva de que coisas do Senhor podem acontecer na nossa vida. Talvez, Senhor, meu Deus, há pessoas aqui nessa noite preocupadas, angustiadas, porque o cenário mudou, porque as pessoas mudaram, porque aquilo que antes era um lugar de calmaria, talvez agora se tornou um lugar de perturbação. Assim como para o povo judeu, ali naquela terra, um dia aquela terra foi boa e agora era um lugar de escravidão, era um lugar de sofrimento. Talvez isso esteja perturbando os corações aqui nessa noite. Talvez haja pessoas aqui que estão desesperadas, preocupadas, porque têm sido pressionados, porque o sofrimento tem sido intenso. E talvez a cada dia que passe, diante de tanto sofrimento, de tanta dor, eles pensem em desistir, eles pensem em parar. Talvez há pessoas aqui, Senhor meu Deus, que estão diante de uma situação onde o inimigo tem tentado roubar os seus sonhos, roubar as suas perspectivas. Talvez você desanimou com a igreja, talvez você está preocupado porque você tem tentado caminhar uma nova vida com Cristo, mas parece que está difícil. Talvez a sua preocupação seja por conta de uma enfermidade que chegou na sua vida. Eu não sei o motivo da sua preocupação, eu não sei o motivo da sua angústia nessa noite, mas uma coisa a palavra nos diz: o nosso Deus é fiel e Ele encontra todos os meios para que a sua palavra se cumpra. Ele encontra os meios para que a sua palavra se cumpra. Ele encontra os meios para que as suas promessas possam se cumprir na nossa vida, e nós precisamos crer. Senhor, nessa noite renova a fé nos nossos corações, renova aquele que está cansado, renova aquele que está abatido, renova, Senhor meu Deus, tira todo o medo daquele que está amedrontado, daquele que está angustiado, daquele que chegou aqui nessa noite que não tem mais perspectiva. Em nome de Jesus, creia nessa palavra: o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é fiel. Ele sabe os meios, Ele sabe os caminhos, Ele levanta pessoas, Ele abre portas, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que cumpre a palavra. Ele vai cumprir sobre a sua vida aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer a vontade dEle sobre a sua vida. A glória dEle vai resplandecer sobre você e o nome dEle vai ser glorificado sobre a sua vida. Mas creia, 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 creia e fique firme nas promessas do Senhor. Não abandone, fique firme. A palavra vai se cumprir na sua vida. Aleluia. Você crê? Você crê? Aplaude o nome do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.